Hoje vou resumir pra você Quem é Você, Alaska, em 5 minutos. É, na verdade, 6, porque 1 minuto é de eu falando, entendeu? Sem dar nada. Mas, enfim, vou te resumir Quem é Você, Alaska, pra você que quer um resumo rápido sobre o livro e não tá afim de ler. Compensa ler, eu recomendo que vocês leiam, porque o livro é super rápido, mas ok. Mas antes eu vou te dar uma contextualizada. O livro tem 2 partes, o antes do que acontece e o depois do que acontece. Então, o livro começa no antes, né, do que acontece, e agora eu vou dar uma resumida pra vocês do que acontece no livro Quem é Você, Alaska, em 5 minutos. O livro começa com Myers Walter, que é o adolescente que a gente começa, onde ele mora na Flórida com seus pais, e ele é um adolescente tímido que não tem muitos amigos, e ele decide ir para o colégio, o internato Covercheck, onde ele tinha uma história com seu pai, e ele volta a estudar nesse colégio onde seu pai e os irmãos dele tinham estudado. E que é no Alabama. Então ele vai pro Alabama, vai nesse colégio, e lá ele tem o seu colega de classe, ou seu colega de quarto, que é o Bujão, eu vou chamar ele assim. E ele conhece mais outros 2 personagens, que é o Takumi, se eu não me engano, e a Alaska, que é a personagem principal. E desde que ele conhece a Alaska, ele fica apaixonado na Alaska, e a Alaska vira o enigma dele. E eu esqueci de comentar que o Myers, ele tem uma peculiaridade que ele sabe das últimas palavras de pessoas famosas. Então, como Simão Boliviar, que também vira uma frase muito marcante do livro. E ele sabe essas últimas palavras e a Alaska descobre isso e eles conversam sobre isso numa parte que eles estão no jardim. E tem a famosa frase do labirinto, onde ela fala do labirinto pra ele. E eles têm essa discussão. E ele recebe um apelido de Bujão lá, pela sua aparência de magrelo. E esse grupo de adolescentes, eles são adolescentes rebeldes, assim. Então, eles fumam escondido, eles pregam peça no diretor, que é o guia, a águia, onde ele monitora se tá tudo ocorrendo bem, tudo certo. Um envolvimento mais profundo com a Lara, que é uma das amigas da Alaska, onde eles vão estar no McDonald's, ele conhece a Lara e eles têm um lance com a Lara por um tempo. E depois, só que o grande amor dele vira Alaska, vira a grande paixão dele, onde é o enigma dele. E ele, por mais que ele vire amigo da Alaska, ele conhece muito pouco sobre a Alaska, e a Alaska vira um mistério pra ele. Tem um grande mistério, que o mistério da Alaska é o quê? Ela tem um trauma com a mãe, que a mãe dela morre, e ela não consegue salvar a mãe dela, porque ela fica traumatizada, ela paralisa, ela não consegue chamar a ambulância, e ela se sente muito culpada por isso, então ela carrega essa dor dentro dela, e é uma dor que ela tem. E a gente descobre isso mais lá pro final do antes, que a gente descobre isso. E numa noite, tá o coronel, o Bujão e ela. E eu acho, se eu não me engano, ele tá meio chapado, porque eles vão lá pra um celeiro abandonado, depois de fazer uma pegadinha com o Águia. E eles estão meio chapados lá. E aí eles voltam e ele tava meio bêbado. E a Alaska começa a beijar ele, enfim, começa os dois a eles se pegarem. E o que acontece é que no meio da noite ela surta e ela fala que ela precisa correr e ela, na verdade, ela vai atender uma ligação e depois ela corre e chega falando assim que ela precisava de ajuda, que ela precisa sair de lá, que não sei o quê. E ela pega o carro e ela tava bem alta de álcool. E ela pega o carro, anda e vai e acaba sofrendo um acidente onde ela colide com um caminhão, se eu não me engano. Aí eles descobrem isso só na manhã seguinte, que ela morreu. E o Miller fica devastado e se torna o mistério dele depois, no capítulo depois, que é descobrir o porquê ela fez isso. Se foi suicídio ou se foi uma morte mesmo, porque ela se matou. Então, eles tentam descobrir ele e o Bujão, e eles ficam nesse mistério por um bom tempo. Eles descobrem que teve ligação, que foi com o ex-namorado, né, o namorado dela, e descobrem o que estava acontecendo. Eles não chegam num consenso do que foi ou não suicídio, ou não, mas fica bem explícito que ela se sentia culpada, e eu acredito que isso foi um modo dela se livrar desse sentimento.
Basicamente, isso é tudo o que acontece em Quem é Você, Alaska. Bom, gente, o livro, ele é incrível de ler, eu recomendo que vocês leiam ele inteiro. Isso só foi o resumo, caso você queira despertar curiosidade, eu já te dei um spoiler do que acontece no final. E uma frase que eu gosto muito desse livro e que eu acho que é muito famosa: "Vou sair desse labirinto", e aí no papelzinho tá escrito direto e rápido. Isso me marcou muito porque quando você lê o livro e você entende esse contexto dessa frase, isso é muito real. Então, é um livro que eu recomendo que vocês leiam, eu gosto bastante. Então, assim, gente, tá aí, leiam. E esse só foi o resumo pra despertar a sua curiosidade. E é isso. Beijinhos, até o próximo vídeo. Bye, bye!